Então, esse tema a gente já falou, até eu acabei de falar com as meninas que a gente já falou desse tema algumas vezes, né? Mas acho que eu preciso ouvir isso. Então, o tema é carregando a culpa, por quê? E é muito engraçado, a Bíblia é muito louca, porque quanto mais a gente estuda, mais uma coisa a gente aprende. E o texto que a gente vai se basear hoje é 2 Coríntios 5,17. Hoje tem bastante textinho, quem gosta de anotar, e que eu acho legal a gente anotar mesmo, porque serve para a gente usar esses versículos na hora do pega para capar, né? Na hora que chega na situação, a gente tem que ter, como diz o profeta, eu quero trazer à memória o que me dá esperança. O que é que vai dar esperança? Você ter os versículos guardados dentro da sua cabeça, já que você acredita na fidelidade da palavra. Quando você tem os versículos guardados, no momento oportuno você vai lembrar. Não tem jeito de você lembrar uma coisa que você não sabe. Hello? Ai, mas Deus falou, Deus pode mandar uma mensagem do céu que ninguém ouviu, ele pode, mas ele não vai fazer isso todas as vezes, tá? Então, por isso que Paulo fala lá para Timóteo, aplica-te em estudar a escritura. Por quê? Você vai poder botar em prática e lembrar algo que já tem. É que nem um molequinho, né, que passa a noite na gandaia, final de semana de gandaia, domingo na gandaia, quando chega na segunda-feira vai orar e fala, Deus, me ajuda a fazer a prova. Ok, eu posso ajudar você a lembrar aquilo que já estava dentro. Mas se você não estudou, não tem como. Então, com a palavra de Deus funciona do mesmo jeito. Então, vamos lá. 2 Coríntios 5,17 diz o seguinte, vírgula, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, vamos começar perguntando. Eu gosto de esmigalhar o texto, né? O que é estar em Cristo? Se alguém está em Cristo, o que é você estar em Cristo? É diferente de ter encontrado com Cristo lá em 1974, né? Num dia lá, Jesus se apresentou para mim. Em 1974 eu tive encontro com Cristo. Isso é estar em Cristo? Não. Então, existe uma diferença de você encarar Cristo como seu Salvador ou como o seu Senhor. O Senhor está com você todos os dias. Então, estar em Cristo é você ter uma conexão diária, direta, tá? Então, existe uma diferença daquele que conheceu a Cristo e aquele que está em Cristo. Quer ver? Vou dar um exemplo. Quantas de nós já tivemos um crush? Na minha época, crush era uma bebida assim de sabor laranja, gaseificada, né? Que era o tal do crush, era isso. Hoje em dia, não, né? Hoje, na minha época, que tinha o crush, era paquera, né? Então, vamos dizer do paquera. Você tinha uma paquera, você estava com paquera? Não. Hoje você está com seu esposo. Entendeu? A diferença, né? Então, é assim, você está namorando, flertando com Cristo, você já ouviu falar dele, ou você está com ele, caminhando com ele, tem momentos de intimidade, sabe aquele negócio? Entra no teu quarto, fecha a porta, não é? Então, é essa a diferença. Então, se você está em Cristo, você é nova criatura. O que é uma nova criatura? Uma nova criatura, quando você encontra com Cristo, a gente usa a expressão, o próprio Jesus fala, nascer de novo. Por quê? Quando você tem esse encontro e resolve aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele começa a tirar as coisas velhas, que são os lixos da nossa vida, né? Começa a nos limpar. Então, você é uma nova criatura, você nasceu de novo e tudo se fez novo. Então, é muito fácil a gente que estuda a Bíblia há muitos anos, você vai ver, o velho homem, o novo homem, o antigo eu, o novo eu. Aí o pessoal, nossa, é crise de personalidade. Não, gente, não. É aquele que está em nova criatura. Então, o que é estar em Cristo? É estar junto, caminhando com Ele. O que é uma nova criatura? Aquele que resolveu deixar o velho homem, no nosso caso, a velha mulher, né? Que é homem já engloba homem e mulher, mas uma brincadeira à parte. Então, vamos falar de nós mesmos. O que é que eu estou deixando para fora? O que eu estou me transformando depois que eu tive encontro com Cristo? Porque quanto mais perto dele você chega, eu vou contar, é mais frustrante. Você fala assim, nossa, tem que deixar mais isso. Eu pensei que isso estava tão bom, mas não. Agora eu chego perto de Cristo, de acordo com a santidade dele, eu descubro que tem mais coisa que eu preciso deixar. E é isso que você vai se tornando uma nova criatura. A outra pergunta, aí fala, né? As coisas antigas já passaram. O que são as coisas antigas?
São aquelas coisas que são da nossa natureza humana. Então você fala assim: ai, criança não mente, não mente. Quem já lidou com criança, com bebê? Mente. Ai, porque criança não tem maldade, criança não verbaliza, mas ela mete a mão na sua cara, ela morde o bico do teu peito. Criança, porque nós temos a nossa natureza, né? A nossa natureza é má. Então, eu estou dando esse exemplo de bebezinho, mas nós temos umas coisas que são os desejos da carne. A gente fala desejo da carne, o pessoal fala só em sexo fora do casamento. Não, gente, comer brigadeiro, comer o 10º brigadeiro também é desejo da carne, não é? Então, o que é que você precisa tirar? As coisas antigas já passaram. E nessas coisas antigas já passaram, existem o quê? As nossas vontades, o que é importante e as nossas falhas. A partir do momento que você está em Cristo, as coisas velhas passaram. Quer dizer, já me fiz outro, porque eu sou nova criatura. Então, aquele que pecava, não, Paulo fala, aquele que pecava, não peque mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Não está dizendo que para entrar no reino do céu tem aquele que nunca pecou, porque eu vou falar uma coisa. Nós jamais seremos santos, jamais seremos puros e jamais seremos... Por quê? Por quê? Por conta própria você não consegue. Você é santificado, você é purificado e você é justificado. Por isso que nós temos acesso ao céu. Temos acesso, por quê? Por intermédio de Cristo. Então, se eu estou em Cristo, o meu velho homem, as minhas coisas, tanto os meus defeitos como os meus desejos e os meus pecados já passaram. Porque eu estou em Cristo e ele renova tudo. E aí vem depois. E eis que se fizeram novas. Ai, que delícia. Então, o que é? O meu desejo antes era pecaminoso, pernicioso, porque eu não tinha um padrão moral a seguir, um padrão cristão. Hoje que eu encontrei com Cristo, os meus valores mudam. Isso é questão de maturidade. Você quer ver? Até na nossa vida secular. Veja bem, já parou? Lembra quando você tinha 10 anos de idade? Lembra? Vamos voltar. 10 anos de idade, a gente vai estar, vamos ver, 7 anos do primeiro ano, 7, 8, 9, 10 anos da 4ª série. Lembra das coisas que você pedia para Deus que você queria? Imagine se você tivesse hoje com as coisas que você pedia quando tinha 10 anos. Ainda bem que Deus não deu, né? Porque hoje você quer outras coisas. Por quê? As coisas se fizeram novas. Porque você está crescendo. Se nós crescemos fisicamente e questão de maturidade, espiritualmente também. Aquilo que servia para você antes não te serve mais. Então, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. E agora tem uma notícia boa. Os pecados e as culpas também. Nós vamos falar das culpas. Aquilo que você fica carregando e fala assim, ai, eu sofri tanto, porque olha o que eu fiz. Você fica ouvindo aquele que senta no seu ouvido, que é o acusador das nossas almas, aquele que veio para roubar, matar e destruir o quê? Você, a sua autoestima, a sua felicidade. Então, nós vamos falar qual é o processo. O processo para não precisar mais carregar a culpa, porque você já está em Cristo, você já é nova criatura, e por que carrega mala? E eu sempre conto a história da velhinha que estava andando na fazenda com uma mala, e aí vem uma caminhonete, que não era de cabine dupla, era também bem simplesinha, deram uma carona para a velha, botaram a velha na carroceria, e a velha assim, cara, para, dona, por que a senhora está carregando a mala nas costas? Ai, isso foi tão legal, né? Deu carona para mim, vai dar para a mala também? Então, são umas coisas que a gente volta a lembrar, porque a gente faz isso. Ai, Deus foi tão bom, ele já me livrou do inferno. Então, agora eu tenho que carregar o peso das coisas erradas que eu fiz. Hello! Então, Filipenses 3, 13 e 14 diz o seguinte, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante estão. Prossigo para o alvo, para o plano, para o prêmio soberano da vocação de Deus. Ai, Kátia, mas então você está falando sobre uma atitude responsável. Se eu estou em Cristo, então acabou. Tudo que eu fiz, dane-se. Não, não. Porque agora vem o processo. Por que carregar o velho homem?
se você é um novo homem. Por que carregar as culpas? Por que carregar as tristezas? Se Jesus nos diz para sermos como crianças, nós temos que zerar a nossa HD. Sabe o que é HD? Lá do computador, o arquivo? Então, você nasceu de novo. Jesus fala, né? Vamos lembrar lá de Mateus. Ai, mestre, o que eu faço para entrar no reino dos céus? Quem vai ser primeiro, né? Ela, dois mané querendo saber quem que era o maior no reino do céu. Pensa bem, bando de homem marmanjo discutindo pódio no céu. Vai vendo, não tinha entendido nada, né? Eu vou falar para vocês, se eu já estiver lá, pouco me importa que lugar eu vou estar. Ai, eu quero desfilar com a coroa, com as pedras. Gente, eu estando lá, já tá bom. Então, o que acontece? Mas o povo queria saber, os membros da diretoria, né? Queria saber onde que eles iam estar. E Jesus fala, vem cá, aquele que se tornar como criança. Não está dizendo que você ficar retardado, que nem um debilóide. Não, porque ele quer que você cresça. Mas quais são as características da criança? A criança aceita a repreensão, a criança sabe que precisa de uma direção, a criança sabe que precisa de cuidado, a criança perdoa rápido, a criança não guarda mágoa. Se você bater numa criança de manhã, de noite você vai lá dar um beijinho de boa noite, ela ainda pendura no seu pescoço e fala que te ama. Você faz isso? A criança briga com o amiguinho, 10 minutos depois estão brincando de novo e as mães estão bicudas, né? Porque as crianças brigaram, quer dizer, não, né? Então, nós temos que zerar a nossa HD, saber que nós somos dependentes do Senhor. Então, se você é dependente, se você encontrou com Cristo, você nasceu de novo, as coisas velhas vão sendo trocadas por coisas novas. Zerar a HD. Então, nós somos uns bebês quando nós nascemos de novo. Então, eu te pergunto, em que nível de amadurecimento você está? Nós estamos começando uma vida nova. Nossa, eu vou fazer o que com as coisas que eu fiz? Qual é a solução para as coisas que eu fiz? Primeiro, 2 Crônicas 7,14. Nós pisamos na bola, nós soltamos tudo pecador e nós encontramos com Jesus hoje, tá? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar e converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que é? Você reconhecer o seu erro. Nós estudamos quinta-feira sobre o homem da mão ressequida. Gente, legal, estude Marcos, muito legal. Porque é Jesus agindo. João era Jesus falando, discursando. Marcos é Jesus agindo. E Jesus fala para o homem da mão ressequida, mostra o seu defeito para mim aqui. Então, a pergunta de quinta-feira foi essa, você tem coragem de identificar qual é o seu problema, a sua enfermidade e expor na frente de Jesus? A gente não tem, a gente guarda para trás, eu resolvo aqui sozinho mesmo. É ou não é? Aí vai ficando as mazelas. Bom, e aqui nós temos que, o que é que Deus fala lá nas crônicas? Crônicas é Velho Testamento, gente, não teve nem Jesus chegado na parada ainda. Se humilhar, orar e buscar, converter os maus caminhos. Então, é que vem aquela história. Como que você faz para abandonar a culpa, o peso da culpa? Reconhecer que é culpa. E abandonar, sabe por quê? Não existe perdão se não existir arrependimento. E só vai haver arrependimento quando houver mudança de comportamento. Se você não mudar de comportamento, você não se arrependeu. Aquele negócio de pedir desculpa pela mesma coisa durante 20 vezes, você não se arrependeu. Quem se arrepende muda o comportamento, tá? Então, aqui fala, e converter, sabe o que é converter? Os crentes usam essa palavra e o povo não sabe o que é isso. Conversão, quem dirige sabe, é tá andando, de repente, peguei o caminho errado. Volta e começa de novo. Então, quando você está no seu mau caminho, deu mal, deu ruim, volta e começa de novo. Você se converteu do seu mau caminho e começa de novo. Então, aí o que vai acontecer? Perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Gente, isso aí se falou muito esse texto com essa história da pandemia, mas é verdade, tá? João 1,19. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda a injustiça. Ai, mas aqui não fala pedir perdão? Segredo, spoiler. Não há um lugar na Bíblia que diz que você tem que pedir perdão pelos seus pecados. Como você fala isso? Não tem? Não tem. Procurei, não tem. Na Bíblia fala de você confessar, porque pedir perdão é mais fácil do que confessar. É ou não é?
Porque quando você se confessa, se arrepende, aí realmente você vai merecer o perdão. Agora, só pedir perdão da boca para fora, então não fala para pedir perdão. Fala, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Ai, mas ele é fiel porque a quem que ele é fiel? Ó, o grande barato, Deus não precisa ser fiel a ele mesmo, não precisa ser fiel a você. Ele é fiel à palavra dele, porque ele diz que ele vai perdoar. Então, ele é fiel a ele mesmo. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar da nossa injustiça. Para que eu vou carregar o peso? Mas a coisa que eu fiz foi muito feia. Ok. Não quer fazer de novo? Confessou? Vamos lá. Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os seus pecados. Não. Então, essa é a solução. Para o meu pecado ser cancelado, eu tenho que arrepender e converter o meu caminho. Parar de fazer de novo. Meu pecado é cancelado. Oh, então não preciso mais carregar culpa. Não precisa carregar culpa daquilo que você fez em 1983. Você fez, você pode sofrer a consequência do seu pecado, mas com Deus está zerado. Se você confessou, se arrependeu e mudou o comportamento, Deus vai cancelar os seus pecados. Atos 3,19. Pra vocês não acharem que eu estou com a teologia furada aqui, eu uso o texto, tá? Provérbios 28:13. O que encobre suas transgressões jamais prosperará. Por que que às vezes as coisas, as obras da sua mão não vingam? Porque muitas vezes você está fazendo alguma coisa e parece que a coisa não vira. Os que encobrem as suas transgressões. Será que tem alguma transgressão sua que está encoberta? E eu vou falar um negócio para vocês por experiência própria. Às vezes, você não sabe, conscientemente, você não conhece uma transgressão que você cometeu. Quem está comigo há um tempo já sabe dessa história, mas eu vou contar para vocês que um dia eu tive a coragem de orar e pedir para Deus, Senhor, mostra para mim os meus pecados que são ocultos, porque existem pecados que a gente não sabe. E pensa bem quando você vai orar para Deus pedindo uma coisa, porque Ele te responde. Sabe o que Deus fez comigo? Me botou na varanda de um casal muito especial, e a gente estava conversando, e o cara falava, e a mulher dele estava falando muito, ela foi e deitou na rede, assim. E eu estava escutando o cara falar, blá, 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 aí uma hora ela levanta e fala assim, ô, Kátia, você sabia que o fulano de tal tem mágoa de você? Como que ele tem mágoa de mim? Ele tem mágoa de você. Vai e conversa com ele para resolver essa questão. Mas como? Eu nem imaginei que ele tinha mágoa de mim. Mas, aí, bom, eu orei, né? Chego em casa, ligo para ele e falo, fulano, eu estava assim na casa da fulana, ela disse para eu conversar com você que você tem mágoa de mim. Tem? Eu falei, eu tenho. Você acabou com a minha vida. Fui lá, chamei ele para perguntar e ele falou. Ele achou, porque saiu uma fofoca dentro do meu salão, que era todo mundo para a igreja. Saiu uma fofoca lá e ele achou que eu que tinha falado e não foi. Foi um papo das manicures lá que falaram, não sei o quê, e começaram a perseguir ele dentro da igreja, uma coisa assim meio complicada. Quer dizer, o que que eu fiz, na verdade? Eu deixei rolar essa conversa lá dentro. O salão era grande, tinha muito funcionário, eu deixei rolar essa conversa lá dentro. Eu até soube que estava rolando, mas eu não dei muita importância, em vez de entrar em defesa desse cara. E o que que aconteceu? Mas o que da questão não é isso. Eu pedi para Deus me mostrar se eu tinha alguma transgressão oculta. Eu me acovardei, eu não dei importância, eu não prestei atenção, entrar em defesa desse rapaz, e, no entanto, eu deixei o negócio rolar lá. Mas eu pedi para Deus me mostrar as transgressões, e Ele mostra. Aí você fala, chorei pra caramba, mas eu chorei contente, que Deus escuta o que eu falo. E aí o que acontece? Aquele que encobre as transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Tem alguma coisa na sua vida que você parece que está guardado e que deixa passar porque todo mundo esquece? Não deixe nada guardado dentro de você. Se você tem alguma coisa que precisa ser confessada para o Senhor e precisa ser libertado, às vezes as coisas na sua vida não estão virando, é por causa disso. Tem coisa guardada lá escondida. Tá? Então, esse versículo assim foi muito legal. Eu orei e pedi, e assim, foi muito triste, porque eu nem sabia, tá? Nem sabia que esse rapaz era magoado comigo. Era um mal entendido, mas realmente eu me omiti em relação a essa história. E Deus responde.
Pergunta para Deus. Então, tenha a mesma coragem. Ore e peça para Deus, Senhor, me mostra aquilo que me é oculto. Me mostra alguma coisa de errada que eu estou fazendo e que não te agrada. E tenha a humildade de ouvir e se prepara, porque vai aparecer. Mas aí é legal, porque aí você confessa, pede perdão, arrepende, não faz de novo, sei lá o que você vai fazer. E você vai alcançar a misericórdia do Senhor. Que legal, tudo isso é promessa, está na Bíblia, não inventei não. Aí nós vamos ler. Mateus 4,17, Jesus está falando. Daí por diante passou Jesus a pregar e dizer, o que Jesus falava? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O que era o reino dos céus? Foi Jesus vir. Jesus veio para instaurar o seu reino, já começou aqui na terra. Então vamos nos arrepender mesmo. E aí, se você se arrepender e confessar para o Senhor, tire a culpa. E aí, o resultado do arrependimento. Gente, nós estamos falando de carregar a culpa, né? Olha o resultado do verdadeiro arrependimento. Salmo 103, 12. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Pecado confessado, arrependido, Deus afasta como do Oriente no Ocidente. Então não precisa carregar mais. Quem faz isso é o Senhor. Se o próprio Deus te perdoou e afasta, por que você vai carregar a mala? Hello, cabeção. Por que você vai carregar a mala de uma coisa que você fez em 1964? Se Deus dizendo, se você se arrepender e converter, quer dizer, não fizer mais, eu afasto as transgressões passadas de você. Então, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram. E hoje, no Velho Testamento, você tinha que fazer aquele ritual, aqueles negócios. Agora é mais fácil, depois que Jesus entrou na jogada, é o seguinte, confessa para Ele. E Ele faz esse serviço, não tem que carregar o peso, você já entregou para Jesus, Ele resolve aqui a palavra, é promessa. Miqueias, agora eu tenho que falar desse. Confessar para vocês que eu pensava que tinha um texto na Bíblia que a gente que é criado na igreja, tem uns textos que a gente pensa que está lá, né? Acho que é o quinto evangelho, né? Então a gente sempre ouve assim: Deus joga as coisas no mar do esquecimento. E eu sempre usei esse texto e hoje eu fui procurar. Vocês sabiam que não está escrito na Bíblia isso? Mas então por que falam? Baseado em Miqueias 7, 18 e 19. Vamos lá ver. Você se arrependeu, tá? Você confessou. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoa as iniquidades e te esqueces das transgressões do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque Ele tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós. Pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. Não tem o mar do esquecimento, mas tem a profundeza do mar? Então tá valendo, né? Já ficaram preocupados, né? Ficaram preocupados que ia ter que ficar carregando os pecadinhos. Não tem, não! Quando você entrega ao Senhor as suas, quando você resolve encontrar com Cristo, eu não quero mais fazer isso. Aí você sabe, eu e vocês estão sabendo as coisas que é que tem que tirar da mente agora. Quando você zerar essas coisas, aí você começa a ter a coragem, a ousadia de pedir para Deus: Senhor, me mostra aquilo que me é oculto. E quando chegar a ponto de o Senhor te mostrar aquilo que é oculto, se arrepender, converter dos maus caminhos, não fazer mais, Deus vai pisar no pé as nossas iniquidades e vai lançar nas profundezas do mar. Ele vai afastar como do Oriente ao Ocidente as nossas transgressões. Então, um bom português bem clássico, e aí, ó cabeção, vai ficar carregando, arrastando corrente até quando? Ouvindo o diabo falando: você fez, você não é digno, você merece, você não... Ou você vai ouvir Deus falando: se arrepende, muda de trajeto e eu estou contigo. Eu esmago as suas transgressões e tiro da sua presença. Que maravilha, gente. Andar com Cristo não é só para garantir a vida eterna lá no céu, não. Sua casinha lá no céu, não. A vida já é melhor aqui. Você saber que não precisa carregar
o peso do seu pecado. A consequência você vai sofrer, lógico, porque é a lei da colheita e da semeadura, mas Deus já te perdoou. Então, quando ele olha lá para cima, para você, ele não vê a Kátia, ele vê o sangue do filho dele cobrindo todas as minhas transgressões. Gente, abriu o acesso de novo. Então, para que ficar carregando? Então, o versículo primeiro que nós lemos é o quê? Deixando para trás as coisas que passaram, prossigo para o alvo. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram. Não carregue o peso daquilo que não te pertence. Se você entregou a sua vida, entregou o seu peso, sua maleta no altar de Cristo, que é o único suficiente capaz de zerar isso da sua vida, relaxa, comparta, usufrua a vida em abundância. Vai sofrer a consequência do que você fez, normalmente vai mesmo, tá? Mas não é um castigo do Senhor, é a consequência, mas o seu lugar lá em cima está garantido. Então, para que carregar a culpa se o próprio Deus diz, quando você se arrepende, eu não me lembro mais? Porque você vai lembrar. O que é que hoje está impedindo o seu relacionamento livre com Deus? E para encerrar, eu vou falar a história da porta estreita, que eu estava comentando agora na hora do almoço com meu marido, que durante quase 20 anos eu tive essa pergunta: por que que a porta é estreita? Se vai ter mais gente salva do que gente no inferno? Porque a palavra de Deus não pode ser incoerente. Se a palavra de Deus diz que Deus não se agrada da morte do ímpio, se Deus até malhou o filho dele numa cruz para que salve o maior número de pessoas, então não vai ter mais gente perdida. Se eu vejo, com a minha idade, 56 anos, eu já vi muitas pessoas chegarem ao final da vida e se consertarem com o Senhor nos últimos instantes. Se eu presenciei tudo isso, é porque Deus dá uma oportunidade até o final. Então, por que a porta é estreita? E eu fiquei durante anos tentando entender essa história da porta estreita que, de repente, não combinava com o contexto. Até um dia que veio uma cliente aqui e falou para mim: mas vai ter muito mais gente perdida, porque a porta é estreita. E eu falei: como é que ela vem falar isso? Porque eu não tenho resposta para ela, eu adoro ter resposta para tudo. E eu comecei a falar assim, fazendo o cabelo dela, eu falei: Senhor, não entra na minha cabeça isso. A porta é estreita, mas vai ter mais gente salva. Então, como que a porta é estreita? Aí a gente vê os quadrinhos, que todo mundo já vê esse quadrinho quando é criança. Uma porta larga, com 485 mil pessoas entrando, e uma portinha estreita com um de cada vez, né? E isso é a imagem do céu e do inferno. Não, isso não tem lógica. Não tem lógica. Nunca vi Deus perder uma parada pro capeta. Como é que vai ser no último momento? E aí, sabe, Deus fala comigo. Deus é moderno comigo, gente. Ele bota um pendrive na cabeça, faz um download. Assim, e eu entendo tudo. O que que é? A porta é estreita porque você não leva nada. Quando você passa pela porta, não cabe mala com mágoa, boas obras, dinheiro, defeitos, qualidades. É você único. Mas olha, é rapidinho, viu? Porque vai cair bastante gente, vai ter bastante gente, então vai ser... Então, a porta é estreita porque vai só você. Não adianta você querer levar mais nada, porque Jesus já carregou sobre si todas as nossas iniquidades. Nós somos justificados, nós vamos nos apresentar purificados, nós vamos apresentar santificados, não pelos próprios meios, porque nós não damos conta, mas por aquele que nos amou. Então, vamos fazer um check-up na nossa vida e ver o que é que está, qual é o peso que eu estou carregando. Por que que eu carrego isso? Se as coisas velhas já passaram. Aquele que está em Cristo é nova criatura. E eu tenho que prosseguir para o alvo. E que isso sirva de ânimo para você. Quando você duvida se alguma coisa que você está passando é castigo de Deus, Deus não castiga aquele que Ele ama e resgatou. Ele não castiga. Então, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, saiba que tudo o mais Ele fará. Faça do Senhor Jesus o Senhor da sua vida. O Salvador, Ele já fez. Não foi por mérito seu, por obra sua. Ele é o Salvador da sua vida. Você tem que aceitar ou não. Mas Ele ser o Senhor depende de você. E o que que é? Todos os dias, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida para Ti. Entrego o meu caminho hoje. E se eu fiz alguma besteira ontem,
faz com que eu me lembre, que eu me arrependa e não vou fazer de novo. Senhor, abençoa o meu dia hoje como se fosse o último, porque um dia vai ser, e eu nem estou sabendo. Não é verdade? Então, qual é a vida que você vai ter? Jesus é o Senhor da sua vida, depende só de você, de colocar Ele no trono da sua vida. Sabe por quê? A expressão não, Senhor, não combina. Quando Ele é o Senhor, a resposta é sempre sim, Senhor. E você pode ter certeza. Apocalipse, ser fiel até a morte. Não fala seja santo, seja puro, seja não. Ser fiel e dar-te-ei a coroa da vida. E é essa coroa que nos aguarda. E Deus vai vir e me encontrar sendo fiel. Eu vai me encontrar tentando. E é isso que nós temos que ter no nosso coração todos os dias de manhã. Senhor Jesus, seja o Senhor do meu dia hoje. E vamos caminhando para a glória e vamos entrar pela porta estreita. Espero ver todas vocês lá. Então, vamos largar de lado o peso da culpa. Vamos entregar essa culpa naquele que foi capaz de entregar a sua vida e levou com ele todas as nossas culpas, todos os nossos defeitos, para que nós tenhamos a vida em abundância. E eu decreto uma vida de abundância na sua semana, uma vida de vitória, tirando as coisas que te atrapalham, porque Jesus já fez o que ele precisava, o que precisava ser feito, só ele, único e suficiente, e ele fez. Em nome de Jesus, uma semana abençoada para vocês.